Aqui na Física E, nós vamos enfrentar um grande desafio hoje. Eu peço concentração de vocês para a gente passar por essa fase com tranquilidade. Eu vou ter que usar os conhecimentos anteriores de calorimetria para a gente matar a questão mais chata que existe nessa área, que é quando a gente mistura duas substâncias, uma mais quente e outra mais fria, e uma delas vai mudar de estado físico. Essa situação ela é um pouco mais delicada e por isso eu gostaria que vocês se concentrassem bastante. Primeiro, cesão. Alguém lembra o que é cesão? Capacidade térmica, e é uma característica de um corpo. Cada corpo tem a sua capacidade térmica. Porém, o cesinho, que é a característica de uma substância. Cada substância, cada material tem um cesinho definido. Isolando numa e substituindo na outra, surgiu o quimacete, que nós usamos apenas quando houver variação de temperatura. Porque se o estado físico está mudando, a temperatura permanece constante e o quimacete fica mentiroso, porque ele diz que está dando zero calor e nós sabemos que o calor não é zero. O calor só está indo para outra função. Em vez de fazer as moléculas vibrarem, faz as moléculas soltar a mãozinha. Só isso. E aí surgiu que moleza para que nós pudéssemos calcular essas situações envolvendo mudança. Nós até já misturamos coisa quente com coisa fria, só que não tinha mudança de estado físico. A gente disse que o calor recebido mais o calor perdido, porque perder é negativo, né? Ganhar é positivo. Se o corpo que recebeu 1000, é porque o corpo que perdeu 1000. 1000 mais menos 1000 dá zero. E até agora estava fácil usar essa fórmula, porque era só fazer quimacete, soma tudo, igual a zero. Quimacete na água fria, quimacete na água quente, e a temperatura final é igual, né? Soma tudo igual a zero. Aí achava a temperatura final. Só que a partir de hoje não. Eu quero misturar água e gelo. Vou ter que ver quem é que chega a zero primeiro. Um deles vai ganhar quimacete e quimoleza, o outro só vai ganhar quimacete, e tem várias possibilidades. Por isso eu preciso da tua concentração. Só para ver se tu lembra da aula passada, como é o nome dessa coisa aqui mesmo, ó? Diagrama de fase. Aqui é pressão na temperatura, sempre esqueça. Estado físico. Aumenta um pouquinho a temperatura e toda essa região enorme, gasoso. Ponto triplo, ponto PC e PT, não é isso? Acima desta temperatura, chamada temperatura crítica, só existe o estado que recebe o apelido de gás. Antes disso, vapor. É uma substância com dilatação normal ou anômala? Normal. Para poder ser anômala, essa curvinha aqui, né? Tinha que formar o chifrinho do mal ali. Não é do mal, é do bem. Porque se a água não fosse assim, eu não comentei contigo, se a água não fosse assim, a vida na Terra, como nós conhecemos, não existiria. É inacreditável, né? Inclusive as pessoas que gostam da ideia de um Criador usam esse argumento. Ó, a prova de que Deus existe é porque a dilatação da água é anômala. Está provado que alguém manipulou a matéria para poder permitir a vida. Eu quase acredito nesse argumento. Olha por quê. Pensa comigo. A maioria das substâncias, quando vai congelar, vibra menos, fica mais densa. Concordas comigo? Então, se tu congelasse álcool e colocasse o álcool congelado numa piscina de álcool líquido, o álcool congelado afundaria. Tudo bem? E é assim com a grande imensa maioria das substâncias. Mas a água não. Quando a água vai congelar, ela dá uma inchadinha. Concorda comigo? E essa inchadinha faz com que o gelo flutue, fique menos denso que a água. E além disso, o gelo é um ótimo isolante térmico. Não é a troco de nada que o esquimó faz o iglu de gelo e deixa o seu bebezinho, às vezes sem roupa, dormir dentro do iglu confortável, a confortáveis 20 graus, enquanto lá fora está menos 40. Eu sempre contei essa história, mas sempre tive um pouco de receio. Mas com essa história de TV, né, moderna aí, sempre tem um maluco que vai fazer a experiência. Tem um professor de física dos Estados Unidos que escreveu um livro sobre iglu. É um livro de como construir iglu. Tem de tudo nessa vida. Mas aí esses programas de TV, o cara vai lá para PQP e
Esquimó, um serrotezinho, fazendo iglu, mostra lá a técnica. Logo que o iglu foi colocado, o último pedaço de gelo lá para formar o teto, tu tem que na hora já acender uma fogueirinha lá dentro. Se tu não acender a fogueirinha dentro do iglu, o iglu cai. Por quê? Porque gelo, quando pressiona gelo, vira água, lembra disso? Aumentou a pressão, vira líquido, e o líquido escorrega. Qualquer assopro ali, cai no iglu. Quando tu bota a fogueira lá dentro do iglu, a fogueira vai derreter a parte interna do iglu, não é isso? E aí o gelo vai se fundir com o gelo, vai ficar uma parede única de gelo lá dentro. E como lá fora está menos 40 graus, nunca vai terminar de derreter. Só vai derreter a primeira camada. Beleza? Cara, aí é inacreditável. O papai esquimó pega o bebê esquimó, tira a roupinha do bebê esquimó e deixa num bercinho nu dentro do... A vontade é bater no pai, né? Dentro do iglu, só que tem termômetro dentro e fora, cara. E dentro está confortáveis 20 graus e lá fora está menos 40. O que mostra que uma pequena espessura de gelo é o suficiente para ser um ótimo isolante. E o gelo flutua, não flutua? E as nossas calotas polares não estão sempre abaixo de zero? E o oceano não encosta nessas calotas? Então quer dizer que a região próxima dos polos do planeta formam espessas camadas de gelo em cima do oceano. E se o gelo fosse uma substância normal, ele afundaria, uma nova camada de gelo se formaria e afundaria. E esse ciclo faria com que o oceano congelasse a partir dos polos, quase totalmente. O gelo chegaria quase no Equador, pelos cálculos que a gente faz, se o gelo não tivesse, se a água não tivesse essa dilatação. Como as camadas de gelo sobre os oceanos formam 10, 20 metros de gelo, por isso que os suecos adoram fazer rally sobre o oceano, porque quando fica inverno na Suécia, o mar congela e é uma pista bacana para o cara se divertir. Bota uns espetos de metal no pneu, faz uma pista e pronto, vai se divertir. Certo? É uma loucura. Vê lá depois um videozinho sobre rally no gelo na Suécia. Não é a troco de nada que os suecos são considerados os melhores motoristas do mundo. Para tu tirar a carteira de motorista na Suécia, tem que fazer uma porrada de teste, inclusive de dirigir no gelo. E não sei se tu sabe, quando tu dirige no gelo, então o carro vai embora, né? Faz a curva, o carro fica de lado da curva, tem que aprender a corrigir, então não é fácil ter a carteira de motorista na Suécia. Mas como vocês podem perceber, então, o fato de o gelo flutuar, porque ele dilata quando congela, forma cobertores de gelo nos oceanos. E lá embaixo desse cobertor de gelo, líquido, confortáveis 4 graus. As foquinhas e os peixinhos continuam vivos. E quem são os verdadeiros pulmões do mundo? Os oceanos, os fitoplânctons dos oceanos. Então, na verdade, se a vida evoluiu do jeito que evoluiu, se a atmosfera atual é essa, que é cheia de oxigênio, entre aspas, né, 20% de oxigênio, é porque os oceanos não congelaram. E se eles não congelaram, foi porque a água tem dilatação anômala. Então, olha que loucura, a dilatação anômala da água é indispensável para a vida na Terra como a conhecemos. Muito louco, né? Fiquei emocionado no que você disse. Manda responder, mas tem alguma razão racional por que a água tem essa dilatação anômala? Claro! É isso que é bacana, talvez o criacionista não vá tão a fundo. Então não é Deus falando, vai água dilata, não. É mecânico lá. Na verdade, tu lembra como é que é o átomo, né? É eletrosfera com elétrons girando em tudo quanto é lugar. E como é que forma a molécula? Uma molécula, por exemplo, de H2O, esse átomo de oxigênio vai compartilhar elétrons com os átomos de hidrogênio, não é isso? Aí forma uma nuvem eletrônica, quer dizer que o elétron participa um pouco de um átomo, um pouco do outro. E os físicos e químicos são tão doentes que eles até mediram esse ângulo, né? Não é conhecido esse ângulo? Pô, 105 graus uns quebrados, não é isso? Não chegou nessa parte ainda da química? Mas vocês vão ver, cara, a gente sabe o ângulo entre as nuvens eletrônicas numa molécula, cara. O ser humano é foda. Aí pensa o seguinte, quando essas moléculas vão se agarrar para formar o estado sólido, elas se arrumam espacialmente. Tem um negócio, galera, ó. Quando um líquido está congelado e a gente vai olhar ele dentro, a gente vai ver que as moléculas estão espalhadas de forma não uniforme, certo? A gente chama de amorfo, beleza? Quando um sólido, um metal é investigado atomicamente, nós percebemos que os átomos se arrumam em figuras geométricas bem definidas. Por exemplo, um átomo fica ali, outro ali, outro ali, outro lá, forma um quadradinho, aqui em cima outro quadradinho, eles ficam de mãozinha dada. Ou seja, a estrutura molecular de um líquido que foi congelado e de um sólido é diferente. A maioria dos líquidos apresenta uma estrutura amorfa e os sólidos apresentam uma estrutura que a gente chama de cristalina, ou seja, retículo cristalino, formas geométricas bem definidas para juntar os átomos.
A água, ela é safadinha. Quando ela vai congelar, ela não fica com os átomos espalhados de qualquer maneira, ela forma cristais de gelo. Já escutaste falar nisso? Ou seja, os átomos se agrupam de uma certa forma que sobra um espaço entre eles. Então, na hora deles dar a mãozinha, fazer uma rodinha e nenhum átomo ficar ali no meio, sobrou um espaço vazio dentro do gelo, né? É por isso que o gelo dilata, ou seja, tem uma explicação física. Claro que o criacionista vai falar, não, mas Deus é que projetou isso. Certo? Eu acho bonita a resposta. Como? Influenciam, mas minimamente. Então a gente continua. Então assim, ó, o mar, ele não congela zero da gente. O mar congela abaixo de zero, porque ele está cheio de sal. Por isso, inclusive, que a gente coloca sal no gelo para gelar o suquinho, certo? Porque quando o suquinho está lá no isopor, o cara vai fazer uma festa, sempre tem um isopor com suco, né? Aí o suco está quentinho. Né? Que cerveja você não tomou ainda, né? Só um suquinho, né? Por isso que eu uso esse exemplo, né? Só suquinho, né? É isso aí, laranjinha. Aí por que o cara bota sal? É para temperar a bebida? Não, né? É para que aquela água que não ia poder fluir e encostar em todo o suquinho, quando tu bota sal, ela consegue derreter abaixo de zero. Aí a água -1, -2 graus vai entrar pelos espaços e vai abraçar todo o recipiente. Aí vai gelar melhor, beleza? Então o oceano não congela a zero porque ele é uma mistura, na verdade não é água pura. Então muda isso, muda a temperatura onde o fenômeno vai ocorrer. Mas o fato da datação anômala continua existindo. Legal. Então vimos como é importante ter noção sobre a dilatação dos materiais, saber que existem materiais com dilatação anômala e a maioria dos materiais com uma dilatação diferenciada, o que altera o diagrama de fases. Quero ver se alinge então o nome dessa curva. Nome desta curva. Sólido para gasoso é sublimação, não é? Curva da sublimação. É de sólido para líquido, curva da fusão. Curva da vaporização, que pode ocorrer ebulição, calefação e evaporação. Então tá, chega de revisão. Feita essa revisão, eu não tinha comentado sobre a dilatação anômala da água nessa turma, então era um comentário importante para fazer. Vou voltar a falar até mais detalhadamente sobre isso quando formos estudar dilatometria, dilatação linear, superficial e volumétrica. Aí eu vou fazer mais um comentário para reforçar sobre a dilatação anômala da água. Galerinha, mas agora chegou o momento. Chegou o momento. Vamos misturar gelo e água e vamos ver como é que se sai dessa em grande estilo, sem macete.